Você já leu a Bíblia inteira? E se eu pedir para você agora contar a história da Bíblia para alguém que esteja aí perto de você? Você vai conseguir contar a história da Bíblia? Você tem ideia da importância de conhecer a Escritura e do perigo de um crente não conhecer a Escritura Sagrada? A pergunta era muito simples. Tu acredita em quem? Deus. E quem? Jesus. Quanto? Tudo. Tudo o quê? Tudo. Não, mais do que a mim mesmo, mais do que a minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer é por causa desse homem que veio, viveu e morreu por nós. E existe um livro oficial que conta toda a sua história, todos os ensinamentos que eu devo usar para guiar a minha vida, e não só a minha vida, a minha pós-vida. E esse livro que representa tudo para tu. Tu já leu? É difícil de assistir esse vídeo, mas ele não está errado não, viu? A maioria dos crentes do Brasil hoje não conhecem a Escritura, nunca leram a Escritura inteira, não sabem do que se trata a Bíblia, apenas conhecem trechos isolados que às vezes escutam o pastor pregando, ou de alguma música que ouviram, ou de alguma referência, mas nunca de ler a Escritura. Mas se você também se incomodou com esse vídeo, isso precisa acabar hoje. Nós vamos começar aqui hoje a ler a Bíblia inteira. A gente vai começar com o panorama da Bíblia hoje, você vai conhecer a história da Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse. E depois, nos próximos vídeos, vamos entrar em livro por livro, para que você conheça a história, o contexto e como esse livro é importante em toda a Escritura e na história da redenção. E para a gente já começar, nós vamos dividir em 4 partes esse vídeo. Nós vamos primeiro dividir Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento, vamos fazer uma linha do tempo dos acontecimentos principais e depois fazer a divisão dos livros. Novo Testamento é a mesma coisa, vamos fazer uma linha do tempo dos principais acontecimentos, fazer uma separação e catalogar todos esses livros para que a gente conheça do que eles estão falando e do que eles se tratam. Para nos ajudar, a gente vai contar com o Manual Bíblico MacArthur. Se você ainda não tem, você pode adquirir no link aqui na descrição. E não se esqueça de curtir o nosso vídeo, comentar, compartilhar para ajudar o nosso canal. E o MacArthur começa fazendo algumas divisões maravilhosas da Escritura. Então ela começa falando da criação de todas as coisas, da queda do homem, do juízo de Deus, que foi o dilúvio, dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, a história de Israel e o cativeiro no Egito, que durou 430 anos, depois o tempo que eles passaram no deserto peregrinando, que durou mais 40 anos, depois a entrada e a conquista da terra prometida, a terra de Canaã, que durou 7 anos, o tempo dos juízes, que é um longo período de 350 anos. E depois se inicia o reino de Israel, que é dividido em 2 partes. Nós temos o Reino Unido e o Reino Dividido. O Reino Unido foi no reinado de Saul, Davi e Salomão, que durou mais ou menos 110, 120 anos. E o Reino Dividido, que é um período muito mais longo, é onde Israel se divide com o Judá. Então 10 tribos formam a nação de Israel e 2 tribos, Judá e Benjamim, formam a nação de Judá. Então nós temos o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá. Esse período todo com o reino dividido dura aproximadamente 350 anos. Nós temos a destruição de Israel, o cativeiro da Babilônia, que dura 70 anos, o retorno e a reconstrução das cidades com o fim do cativeiro babilônico, que dura aí mais 140 anos. E essa é a linha do tempo do Antigo Testamento, que vai da criação até o final do cativeiro babilônico, com a reconstrução do templo e das cidades. O Antigo Testamento é dividido em 5 seções de livros. Então a primeira é a lei, que vai de Gênesis até Deuteronômio, os livros históricos de Josué até Esther, depois os livros poéticos, que vão de Jó até Cântico dos Cânticos, profetas maiores, que vão de Isaías até Daniel, e os profetas menores, que começam em Oséias e terminam em Malaquias. Depois do fim do Antigo Testamento, nós temos 400 anos de silêncio de Deus com uma palavra inspirada. Não houve nenhuma escrita inspirada por Deus nesse período. E o fim desse período se inicia com João Batista pregando no deserto, e então Cristo inicia o seu ministério, institui seus apóstolos, e aí eles começam a escrever de maneira inspirada por Deus. Além do tempo do Novo Testamento, começa com os evangelhos contando a história do nascimento, da vida, do ministério, da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Quando Cristo volta ao Pai, ele envia o Espírito Santo Consolador para que dê sequência no plano da redenção. E esse plano começa enchendo aqueles homens que estavam naquela casa em Atos 2. Em Atos 7, nós vemos o apedrejamento de Estevão, a perseguição se intensifica, aquelas pessoas que estavam na Judéia começam a se espalhar pelas cidades próximas para pregar o evangelho e instituir as primeiras igrejas. A conversão de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, que deu início e plantou inúmeras igrejas,
que são as epístolas do Novo Testamento. Então Paulo tem uma série de epístolas, uma série de cartas que ele escreve às igrejas que ele plantou, igrejas que ele conheceu ao longo da sua jornada nas viagens missionárias. E por fim nós temos a revelação que João teve do Apocalipse, que mostra o futuro de glória daqueles que perseverarem até o fim e Cristo instituindo seu reino aqui na terra e reinando para sempre. A divisão do Novo Testamento são os 4 evangelhos, de Mateus a João, depois um livro histórico de Atos, as cartas de Paulo, que vão de Romanos até Filemão, e depois as cartas gerais, de Hebreus até Judas, e por fim, o livro de Apocalipse. Agora você sabe a importância de conhecer todas essas histórias, de conhecer o que a Bíblia diz do início até o final. E nós vamos nos aprofundar nisso, porque nos próximos vídeos nós vamos entrar em cada um dos livros da Bíblia e você vai conhecer o que cada um tem a ver com a história da redenção e de maneira prática conhecer o que eles têm a ver com a nossa própria vida. Então o que eu te peço é que você não negligencie a palavra de Deus, não negligencie o conhecimento da Escritura, porque isso vai mudar a sua vida e é assim que você conhece o nosso Deus. É impossível conhecer o nosso Deus sem o conhecimento da Escritura. Então vamos juntos entrar nessa caminhada de entender livro por livro, para que esse tipo de vídeo de ateu dizendo que crente não conhece, não lê a Bíblia, não possa mais estar falando sobre você. Não esqueça de curtir, de se inscrever, de compartilhar, de ativar as notificações, porque os próximos vídeos vão continuar trazendo conhecimento da Escritura para a sua vida.